banco é melhor para eu investir nos produtos CDB, LCI, LCA? O Banco Sofisa ou o Banco C6? Hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Quando eu fiz o meu vídeo sobre o Banco ABC e o Banco Master, vocês adoraram e encheram meu vídeo de comentários de quais bancos vocês queriam que eu analisasse na próxima, né? E aqui estou eu com os bancos que vocês me pediram. Então, dentre os mais bem colocados, ficaram o Sofisa e o C6 Bank. E de fato, esses bancos são muito encontrados nas plataformas das corretoras. Então eu vou, da mesma forma, vou entrar aqui no Renda Fixa Pro, vou mostrar para vocês o relatório desses bancos, do Sofisa e do C6, e vocês vão ver o que eu acho a respeito da recomendação e por quê. Tá? Esses bancos aqui, eu peguei o relatório do ano fechado de 2022, tá? Pra gente não ficar comparando o trimestre e tudo. E tá aqui a minha recomendação. O Sofisa, primeiro de tudo, o foco dele é empréstimos voltados para capital de giro de pequenas e médias empresas. Então, cada banco é de um jeito. Tem banco que foca, por exemplo, na pessoa física, tem banco que foca em consignado, e ele, você vê aqui que 57%, né, quase 2/3 aí da carteira dele, é focada em empréstimos para capital de giro de pequenas e médias empresas. Claro que pequenas e médias empresas são mais arriscadas do que grandes empresas. Por isso que o que é muito importante? Que esses créditos sejam pulverizados. Então você pega várias pequenas e médias empresas e aí você consegue um risco um pouco mais baixo. Além disso, tem conta garantia, outros créditos, offshore, enfim. Quando a gente olha o resultado do Sofisa até 2022, o que a gente vê é um crescimento da carteira de crédito. Então, vários bancos no Brasil hoje em dia estão exatamente com essa estratégia de crescimento da carteira de crédito. Quando a carteira de crédito cresce, o que eu quero saber? Eu quero saber se a margem financeira cresceu na mesma proporção, né? Ou se ela está crescendo a carteira de crédito em empréstimos que estão, de repente, rendendo menos para ela. Outra coisa que eu quero saber é se esse crescimento da carteira de crédito piorou a qualidade da carteira de crédito. Então é isso que a gente vai olhar aqui embaixo. Olha só que a margem financeira também aumentou, né? Então dá pra gente imaginar que teve uma melhora mesmo com o aumento da carteira de crédito. A margem financeira em percentual da carteira de crédito teve uma leve piorada, né? Então, esse último crescimento de 2020 até 2022 foi feito com um spread mais baixo. Às vezes pode ser qual canal que ele utilizou para crescer, enfim, mas a margem financeira ficou um pouquinho mais abaixo em 2022. As despesas também cresceram, né, o que é normal, um banco em expansão também tem despesas em expansão. E o lucro, né, no final, o resultante de tudo isso foi um lucro crescente ao longo dos anos, desde 2010 a 2022, o que é sempre bom da gente olhar. Eu sempre olho lucro sobre patrimônio, porque o lucro pode não me dizer nada. Às vezes o lucro cresceu, mas foi de 0 de ROI para 0,1 para 1. Então é um lucro não tão relevante. O que eu gosto é que o ROI, o lucro sobre patrimônio, seja sempre acima do CDI. Por que acima do CDI, Marília? Porque eu posso investir comprando aquele banco ou posso vender o banco e investir no CDI. Esse é o meu custo de oportunidade. Então, se eu tenho um banco que me gera de lucro mais do que o CDI me gera, eu vou preferir ter o banco e não investir no CDI. Então eu gosto quando o ROI é acima da taxa de CDI e é o caso do Sofisa. A gente vê que o ROI caiu um pouco em 2022, mas segue em patamares bem confortáveis, tá? A carteira DH, que é o risco do meu banco, né? O banco ele tem que ranquear os credores dele, na verdade ranquear os devedores. Então, e se o devedor for muito arriscado, o DH, por exemplo, ele tem que fazer uma provisão. Então aqui mostra que mesmo com o crescimento da carteira de crédito, a DH na verdade caiu. Então é uma carteira bem segura, é bem legal de se ver isso. E sobre a concentração, os 50 maiores clientes têm só
30% da carteira, equivalem a só 30% da carteira de crédito. Então, o que eu falei para vocês, o legal é ver uma carteira pulverizada, e é uma carteira pulverizada. E aí, olhando Caixa e Basileia, a Basileia está em quase 14%, que é um nível bem acima do mínimo exigido pelo Banco Central, que é em torno de 11%, que é bom também. E o Caixa é de 3,7 bilhões de reais. Então, tem aí um caixa bastante relevante, ainda mais se você considerar que a carteira de crédito é de 7,7 bilhões. Então, tem quase metade da carteira de crédito em caixa. Então, realmente é um banco que parece ser bem seguro, né? Então, a nossa recomendação aqui no Renda Fixa Pro foi ok para investir. Então, ok para investir nos CDBs, nas LCIs, nas LCAs. Claro que é ok para investir, mas se o CDB tiver com taxas abaixo de 100% do CDI, aí não faz sentido nenhum, né, gente? Porque daí você pode ir para o Tesouro Selic. Então, é ok para investir do ponto de vista do risco. Mas, claro, você sempre tem que ver a taxa justa e ver se faz sentido. Se você quiser, inclusive, comparar a taxa de uma LCI para um CDB, de um pós-fixado para um pré-fixado, para ter noção se é justo ou não, eu vou deixar o link aqui embaixo de uma planilha de conversão de taxas que eu fiz, que é bem facinho. É totalmente gratuita, só para ajudar mesmo. Vamos passar agora para a análise do C6. E aí vocês vão ver que é um balanço bem diferente, né? O C6, ele nasceu por executivos que eram do BTG Pactual, né? Então já estavam acostumados aí a fazer essa questão de banking, e a ideia dele era ser um banco digital, disruptivo, sem custo nenhum para ter a conta, enfim, com cartões e vários outros serviços, tá? Com a chegada da pandemia, o C6 comprou o Banco Fixa e hoje ele é denominado como C6 consignado. Então também quando você olha para a plataforma das corretoras, várias vezes vocês olham o C6 consignado, tá? E em 2021, o JP Morgan, que é um dos maiores bancos aí do mundo, né, comprou 40% do C6 para acelerar o crescimento digital. Inclusive, recentemente, como tiveram umas questões de Basileia no C6, o JP Morgan teve que, inclusive, que aportar mais dinheiro. Bom, mas vamos lá para os resultados. Primeiro, a gente vê no C6 também um aumento bem relevante da carteira de crédito. Então, a carteira de crédito do C6 tem aproximadamente 28 bilhões de reais e está num crescimento aí bem relevante. Você vê que de um ano para outro, ela mais do que dobra. Isso é uma coisa que quando eu olho um banco normal, um banco mais maduro, eu não gosto, porque você mais que dobrar a sua carteira de um ano para outro, é muito risco. Às vezes você descobre que o canal que você está usando não é rentável, aquela safra de empréstimos que você pegou eram de pessoas ou empresas mal pagadoras, ou tem algum erro no seu sistema, enfim. Eu gosto quando a carteira de crédito cresce de uma maneira um pouco mais lenta. Só que no caso de uma startup, né, que tá começando agora e tal, como cresce do zero, é mais difícil você ter um crescimento muito lento, né? Geralmente os crescimentos são mais fortes, mas isso é sempre um risco. Tá, gente? Porque você ainda não tem vários anos de carteira performando bem para você ter essa noção. Como mais do que dobrou, você consegue mudar o perfil da carteira de forma muito rápida. Então, o que a gente vê é que em 2020, o crédito consignado representava 73% da carteira. Crédito consignado se desconta na folha do funcionário público. Então, é um crédito muito seguro. Enquanto ao longo de 2021 e 2022, o crédito consignado caiu para só 37%, né? Então, um terço só passou a ser crédito consignado. E aí aumentou-se valor de transações de pagamentos, financiamentos, empréstimos, antecipação de FGTS, enfim, entraram outros tipos de receitas na conta. E o crédito consignado, que era aquele mega seguro, passou de 2/3, um pouquinho mais de 2/3, para um pouquinho mais de 1/3 na carteira. A consequência disso foi um aumento muito grande do DH,
que é a parcela da carteira mais arriscada, porque o crédito consignado é muito seguro, então a DH é muito baixa. Agora, esses outros tipos de crédito são mais arriscados e a DH subiu muito. Quando a DH sobe muito, você tem que fazer mais provisão. E essa provisão que você tem que fazer come o lucro. Ó, olha o crescimento, por exemplo, das despesas com PDD. Em 2022, elas chegaram quase a 2 bilhões só de despesas com PDD. Mesmo em percentual da carteira de crédito, você vê que aumentou muito e chegou em 2022 a 6,5%. E aí é o que eu falo para vocês, né? Quando você aumenta muito rápido uma carteira de crédito, você ainda não teve tempo de maturar aquilo, né? A margem financeira cresceu, mas quando a gente olha em percentual da carteira de crédito, ela se manteve um tanto estável e, por um lado, ele cresceu bastante a receita de serviços, então ele está expandindo a carteira. Às vezes eles aceitam receber uma margem financeira dos empréstimos menor, em compensação eles adicionam outros serviços para rentabilizar mais aquele cliente, então é um pouco do que eles fizeram aqui. Aí você tem despesas com pessoal também em crescimento. É muito normal em startup você ver a despesa com pessoal vindo inclusive muito antes do resultado, porque a despesa com o pessoal, você tem que preparar toda a infraestrutura para receber o crescimento. Então, geralmente, a despesa com o pessoal vem antes. E aí o resultado líquido, que já era prejuízo nos anos anteriores, subiu bastante em 2022 para um prejuízo de 2,4 bi. É um prejuízo bem relevante, né? Se você for considerar o tamanho da carteira de crédito, e foi basicamente aquele aumento que a gente teve bem grande no PDD. E com isso, o ROI, né, o retorno sobre patrimônio, ficou em 2022 em menos 64%. Então, comeu praticamente aí uma boa parte do patrimônio, e por isso, como eu falei para vocês, o JP Morgan teve que aportar. Quando ele aportou, você teve um aumento do índice de Basileia, né, de volta para 15%. Se ele não tivesse aportado, você entraria abaixo do nível de Basileia necessário e o Banco Central poderia liquidar o banco, né, fechando as operações, mas teve esse aporte aí do JP Morgan. E o último ponto relevante é que com essa compra do JP Morgan, ele colocou em caixa, na caixa do C6, 15 bilhões de reais em 2022. 15 bilhões dá um bom conforto, né? Porque imagina, se você tem uma carteira de 28 bilhões, mas tem caixa de 15 bilhões, pelo menos os PDDs do curto prazo você tem mais do que dinheiro de sobra para pagar, né? Então, a única coisa que me dá conforto nesse balanço é o volume de caixa bem relevante. Então, quando eu fui fazer a minha recomendação aqui, eu coloquei OK com limite. Quando eu coloco OK com limite, é um limite de tempo ou é um limite de montante, mas esse era de tempo. Então, para créditos de até 1 ano, OK. Para créditos acima de 1 ano, eu preferiria ver um pouco mais como é que ele vai lidar com esse aumento da carteira de crédito com um rating pior, para depois sim recomendar a extensão um pouco maior dos investimentos. Então já é um banco que me gera assim uma luz amarela, né? Porque ele está crescendo muito rápido, está mudando a composição da sua carteira de forma muito rápida também, e teve um crescimento do PDD muito grande, com toda essa instabilidade aí no patrimônio e a necessidade de aporte. Então, resumindo, entrei na minha corretora e me deparei com um CDB do C6 e um CDB da Sofisa de mesma taxa, ou de taxa muito parecida, vai no Sofisa, você está correndo um risco menor. Então é isso, pessoal. O que eu mostrei para vocês aqui é basicamente os relatórios que eu publico no Renda Fixa Pro. Lembrando que no Renda Fixa Pro tem mais de 60 bancos analisados e você pode ver o banco disponível na sua corretora, o que você gosta, enfim, se é seguro e se não é seguro. Se você quer ter acesso ao Renda Fixa Pro com todas as minhas recomendações de títulos públicos, de bancos ou CRIs, CRAs e debêntures, eu vou deixar o link aqui. E agora estamos na Black Friday, então você pode aproveitar o Renda Fixa Pro a um preço maravilhoso, um descontinho aí muito bom e fazer os seus investimentos com muito mais tranquilidade. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui qual outro banco você quer que eu analise. Muito obrigada e até a semana que vem!